de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Está funcionando. Ih, João! Minhas irmãs, meus irmãos, amigos, nós rogamos... Olha, Elisa, está funcionando esse negócio aqui não. Nós rogamos a Jesus e aos nossos amigos invisíveis que nos envolvam hoje e sempre. Obsessão existe. E obsessão existe com força, de Janeira. Porque tem meia hora que eu não sei onde eu botei meu celular. Então, a gente já fica vendo aonde esqueceu, se esqueceu no serviço, se esqueceu em alguma loja onde a gente foi, se esqueceu em algum ambiente, na casa de alguém. E isso só serve para atrapalhar a cabeça da gente para ter que falar para os companheiros. Porque a gente fica pensando assim, onde que eu deixei esse negócio? Isso daí são os nossos amigos invisíveis, ou os nossos infelizes amigos invisíveis. Tenho certeza que quando eu sair daqui eu encontro ele, né? Mas nós vamos falar aos nossos irmãos hoje sobre algo que representa o sonho humano, que é o sonho de ser livre. O sonho de viver este exercício de ser livre. Eu sonho em ser livre. Eu sonho em viver livre, em fazer o que eu quiser, em exercer plenamente a liberdade de fazer as minhas opções, de fazer, de resolver fazer ou não fazer, de ir ou não ir. É o sonho que anima as vidas da gente, é o sonho que anima o homem, ser livre. A gente fica profundamente aborrecido, irritado. Eu vejo e eu acredito que de verdade o que mais irrite o homem é ter o direito de ser livre, roubado, ser cerceado. Às vezes eu me pergunto assim, Marcelo, se você fosse preso, por um motivo que fosse, sei lá por quê, algo que fosse justo ou injusto, de que forma você reagiria fechado numa cela com mais 20 outros indivíduos, não podendo vivenciar a liberdade de ir e vir? Eu normalmente me vejo com um infarto fulminante, desencarnando dentro da delegacia ou da penitenciária, porque isso eu acredito que seria algo muito difícil. Este sonho que nós vivemos de ser livres, ele só seria viável de maneira plena se nós estivéssemos isolados em um deserto, sem ninguém, sem nada ao lado da gente. O porquê isso? Porque todas as nossas ações, por mais que sejam livres, elas esbarram e se chocam sempre no outro. De verdade, só dá para ser livre se não tiver ninguém do lado da gente. À medida que nós estamos nos relacionando, à medida que nós estamos vivendo junto, esse sonho de ser livre, este sonho de realizar, morre. E morre com força, né? Por diversas vezes, a gente que faz, as mulheres que fazem as refeições para os seus esposos, falam assim, eu não aguento mais fazer bife, arroz, feijão e batata frita. Ele só come isso. Ou seja, o simples fato dele só se alimentasse daquilo, de uma certa forma, cerceia a sua liberdade de fazer algo diferente que sacia você. Nós vemos que muitas das relações, ou melhor, 99% de todas as relações acabam quando alguém
tem a liberdade própria cerceada ou em risco. Tem gente que ama, mas não consegue partilhar. Tem gente que ama o outro, e é muito difícil. Ouvimos às vezes as relações que se encerram, mas nós estamos terminando uma relação, mas a gente se ama, Beth. Eu te amo e você a mim, mas nós não sabemos partilhar. Nós não sabemos fazer o equilíbrio da nossa liberdade. Eu não abro mão de ser livre. E eu, da mesma forma, não abro mão de ser livre, mas sofro quando você vivencia a liberdade e você sofre quando eu vivencio a minha liberdade excessiva. Fazemos então o quê? A opção de, ainda assim que a gente se ame, a gente segue outros rumos simplesmente, porque não há um equilíbrio neste exercício de ser livre. Então, ser livre é mentira. Ser livre é uma ilusão. Ser livre é algo que existe na psique humana, na mente humana. E as pessoas vão ficando mais livres à medida que elas conseguem evoluir e experienciar o amor. E aí elas se tornam livres das reações que os outros terão em relação a ela. Nós de verdade só seremos livres quando o outro, naquilo que faz, não nos perturbar mais. Livre é esse. Livre não é aquele que vira o rosto, vira a vida e sai fora. Livre é aquele que fica e não se sente algemado no desejo que o outro exerce sobre ele. Assim sendo, amigos, ser livre é muito difícil. Viver junto é muito difícil. Viver numa religião é muito difícil. Viver junto no nosso ambiente de serviço é muito difícil, porque esbarra-se sempre em relação a isso. O homem, ele tem o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a liberdade que você tem de fazer a sua opção. Seja ela certa ou seja ela errada. Mas, por diversas vezes, a gente invoca o livre-arbítrio como um elemento que nos dá a liberdade. Mas nós não fazemos juntos, nós não invocamos juntos as reações que advêm da nossa opção de livre ação. Eu sou livre para optar, mas não sou livre para receber o que virá enquanto reação do que eu fizer de minha vida. Eu sou livre para fazer o que eu quiser da minha vida. E você é livre, sim. Você só não é livre daquelas reações que o seu livre-arbítrio vão te imputar. Se você faz boas opções, se você faz ações boas, justas, racionais, honestas, a reação é da mesma forma boa, justa, honesta. Agora, se você exerce o livre-arbítrio de forma a que as reações sejam menos felizes, você receberá esta onda de infelicidade. E aí, muitas vezes, nós ouvimos as pessoas que lamentam, e lamentam sempre o que estão vivenciando, o que sofrem, mas não conseguem refletir o que elas fizeram ontem, anteontem, há 10 anos, há 5 anos, numa outra vida, para que aquela reação pudesse estar acontecendo, estivesse acontecendo hoje. Então, inicia Allan Kardec, se tem o homem o livre-arbítrio sobre os seus atos, Lúcia. Tem o homem o livre-arbítrio sobre os seus atos? E ele responde o seguinte, se tem o homem a liberdade de pensar, ele da mesma forma tem a liberdade de agir. Nós não estamos falando aqui se você age certo ou se você age errado, porque quando se fala em livre-arbítrio, se fala em algo neutro, se fala numa opção que você tem de fazer o certo ou de fazer o errado. Numa opção que está relacionado com o seu mecanismo de elevação e de responsabilidade que você tem sobre os seus atos. E isso, ouvimos alguns irmãos que falam assim, mas fulano, você está fazendo isso hoje? Você não consegue imaginar o que vai
acontecer em decorrência disso? Bem, lá na frente, o que der a gente resolve. Eu já ouvi isso de gente diversas vezes e acho que muitos de vocês já ouviram e muitos de nós já falamos, não, vamos fazer isso hoje, amanhã nós damos um jeito nisso. Há determinadas ações que não tem jeito nenhum que a gente vá dar para que a gente possa receber ou diferenciar isso. Há ações que vão e só depois de muitas encarnações, de muitas vidas, é que nós iremos refazer isso. O homem tem este livre-arbítrio, assim, pequeno ao nascer. Ele diz que existe uma diferença. Os meninos, os bebês, os pequenos, eles têm uma liberdade que está relacionada à necessidade que ele tem de viver. Então, o livre-arbítrio é muito menor, porque está relacionado a algo simples. Se ele tiver sede, ou se ele tiver fome, ele já sabe na sua residência, onde tem o alimento, onde tem a água, ele vai ali e faz essa opção. Mas ele não tem muitas vezes o livre-arbítrio sobre que roupa que ele vai usar, ele não tem o livre-arbítrio sobre as viagens que vai fazer, não tem o livre-arbítrio sobre os bens que vai adquirir. Isso somos nós, na medida que vamos ficando adultos, na medida que vamos ficando maiores, ou não sei. Tem horas que eu vejo que nós temos homens tão adultos, com uma incapacidade de exercer o livre-arbítrio. Fulano, o que você tem a me dizer sobre isso? Não sei. A gente ouve muito isso, não é? Nós perguntamos algo a alguém para ele não assumir nada. Ele vai dizer o que você, Olinda? Não sei. Eu não sei, não pensei sobre isso ainda. Ele pensou sim. Mas ele ainda no mecanismo de infantilização, ele opta em não revelar as suas ideias, até porque não formata isso. Então, um homem, para ficar adulto, maior, precisa exercer a reflexão, o direito que tem de refletir e de pensar, para que saiba fazer as suas melhores opções, para que saiba fazer as suas melhores, escolher o caminho melhor onde ele vai seguir. E se der errado? Bem, mas nós pensamos, nós refletimos, equacionamos, nós conversamos com outras pessoas, pegamos ponderações, nós pegamos ideias. Se der efetivamente errado, é porque estava na nossa organização de reencarnação. Já havia todo um mecanismo elaborado para que nós tivéssemos que vivenciar isso, tivéssemos que realizar isso. E muitas vezes nós falamos assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso entorpecente, me apareceu um câncer generalizado. Vínculos de outra vida, mecanismos realizados de outra vida. Aí o outro vai e fala assim, essa mesma pessoa fala assim, mas fulano bebe, fulano fuma, fulano cheira, fulano quebra e não aparece nada. Agora, em determinada hora, isto volta. Aí nós dissemos o quê? Ah, mas na outra a gente resolve. Porque isso é o processo de responsabilidade do indivíduo. Ele não reflete, ou melhor, às vezes eu não sei, ele não acredita que haverá uma reação sob suas ações. Não se iluda. Tudo o que nós fizermos volta. Isto é uma reação física. Toda força que nós jogamos para um sentido volta para a gente com a mesma força no sentido inverso. Se você faz bem, se você lança o bem volta. Agora, se você faz o mal, se você gera o equívoco igualmente volta. Mas se você vier ao centro espírita, vai abrandar o equívoco. Mentira, não vai. O que vai fazer, vai te explicar, dizer para você o seguinte, erre menos, porque vai voltar em alguma hora. A gente já falou aqui diversas vezes, mas gosta de repetir. Né? O sujeito fuma desde 12 anos de idade. Com 60 aparece um efizema, aí ele vem, Lúcia, na reunião de tratamento, procurando cura espiritual.
não é? 50, 49 anos, só foi mudando o nome de cigarro, porque não pode ser o mesmo desde quando começou a fumar lá atrás, né, gente? A coisa foi mudando, começou sem filtro, depois mudou de filtro amarelo para filtro branco, aí chega aqui e vem, toma água e reza, passa energia, fluidificada, e faz as sessões 10 semanas aqui dentro, não melhora. Aí chega para a Lúcia, que é um dos médios que faz parte dessa equipe, e fala: Lúcia, esse centro é muito fraco, Lúcia. Eu estou há 10 semanas aqui, eu estou tomando um garrafão de 25 litros de água fluidificada por dia. O plantão de quinta, eu venho no passe, eu venho na quarta. Aí Lúcia vai e fala assim: mas meu irmão, você fumou 49 anos e você quer em 10 semanas ficar bom? Curar todos os males que você foi intoxicando dentro de você? Se você parar, diminuir um bocadinho o pigarro, louvado seja Deus. Se começar a respirar um pouquinho melhor, graças a Jesus. Se você tiver mais alguns anos de vida, benditos espíritos amigos que nos auxiliaram. Nós temos o direito de escolher. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você só não pode fugir da reação da sua escolha. Não se foge e nem se demarca o endereço alheio. O negócio volta na sua vida. Então os meninos, na medida que são meninos, têm necessidades menores. E sendo assim, fazem melhor opção a isso aí. Kardec faz uma indagação complexa, bacana, e que a gente usa muito essa. Não, ele diz o seguinte: não gera um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já vem consigo ao nascer? Ou seja, a gente já vem grosseiro, a gente já vem arrogante, a gente já vem violento, e a gente começa a justificar todos os nossos atos com o outro em função da natureza que temos ao nascer, da natureza que recebemos ao reencarnar. Ele diz assim, é verdade, é muito difícil nós vivermos e lidarmos com forças sombrias que existem dentro de nós. Eu digo aos companheiros, cada dia eu encontro mais uma força estranha dentro de mim. Tem hora que eu vejo as coisas dentro de mim, que eu penso umas coisas, que eu falo assim: meu Jesus, da onde sai isso? Isso estava escondido aonde? Mas a gente é assim, e na medida que você busca o mecanismo de evolução, você se vê, ou melhor, na medida que você percebe que existe um senso moral e ético, o que existe em você de imoral e antiético torna-se nítido. Não é que venha, é que você começa a identificar. Atos que você fez por 20 anos e achou normal, né? Você, por 20 anos, você viveu algo que você achou que era normal. Você teve um amante por 20 anos e infelicitou uma família, desmontou um lar e descobriu que isso era um mecanismo simples, mas não fez uma reflexão. E quando você faz isso em relação a uma família, você não só acaba com a outra família, como acaba com a sua família e cria um vínculo kármico seríssimo para se resolver, muitas vezes em outras vidas, de forma muito mais ruim. E aí um dia nós chegamos, tanto virmos as casas religiosas e ouvirmos coisas morais e éticas, e chamamos outro, falamos assim: olha só, não é justo com a sua família, como não é justo comigo mesmo seguir nessa vida. Afinal, você tem um lar, uma família, tem esposa, tem filhos, e eu tenho a minha família, então vamos nos individualizar. São sistemas morais e éticos. Há pessoas que traem sem sequer pensar naquilo que está acontecendo, porque é só sexo. Não envolve afeto, é só sexo. Mas, por diversas vezes, naquele ato que nós dizemos ser só sexo, pode estar se formando laços afetivos que vão bagunçar
todo o processo de relação a posteriori. Os nossos vícios, os nossos maus hábitos. É complexo nós imaginarmos que aqui dentro pessoas saudáveis e sadias usem entorpecentes ilegais, ilícitos, maconha, que cheirem algo. Nós sabemos que isso que se cheira e isso que se fuma ilícito mata as pessoas nos bairros vizinhos, e nós estamos na casa da gente confortavelmente ligando e o aviãozinho vai lá e leva. Será que ainda tem alguém aqui dentro que não consegue refletir moralmente que a cocaína que você cheira, que a maconhazinha que você fuma, financia toda uma agressão doméstica, toda uma agressão num bairro que tem horas que é fechado, porque você que mora em frente à praia, ou no bairro bacana de luxo, banca isso do conforto escondido da sua casa. Isso é moral. Quando a gente largar isso, vamos descobrir assim, meu Deus. Quando nós começarmos a entender o que o Espiritismo faz em nós, Sônia, ele vai começar a dizer para a gente assim, olha, você com este ato que você acha legal, que te deixa feliz, financia morte, financia violência. Nós não vamos acabar com os traficantes nunca, enquanto não acabarmos com os usuários. O problema não é o tráfico, o problema é quem consome. É mercado. Você abre uma loja, né? Você abre uma loja, vende algo que ninguém vai lá e compra. O que vai acontecer? O seu capital banca aquela loja há um tempo. Quando o seu capital acabar, o que você faz? Você fecha a loja. Quando nós falamos, temos que endurecer a lei para o tráfico. Não adianta. Temos que acabar, melhorar na família quem consome. Isso é livre-arbítrio. A cocaína não sai da comunidade e entra pela janela do seu lar, direto no seu nariz. A cocaína é uma opção sua de buscar. Isto é amoral, isto é imoral. Mas você não percebe ainda, porque você não percebe um processo de reação. Então, nós carregamos instintos, desejos, mas nós temos sim uma racionalidade que nos dá o direito e o dever de exercer sobre esses instintos melhores opções. As melhores opções que nós fazemos para a nossa vida. Você é livre, Augusta, para o que você quiser, mas saiba, prepare-se. Se for bom, volta bom. Agora, se for ruim, volta ruim e não adianta vir rezar. O sujeito deve sempre fala assim, eu vim aqui porque eu estou com um problema muito sério. Aí dá vontade de falar assim, mas não fui eu que criei o seu problema. Então, vamos pensar o seguinte, vamos começar a pensar o que é que você está fazendo que piora o problema. E nós não vamos arrancar o problema. Vamos fazer a viagem de volta até onde começou ele. O sujeito normalmente chega para se livrar de algo, como se fosse um câncer. Nós tiramos o câncer, mas não tiramos a origem. Aí ele volta um dia. Assim é a moral do ser humano. Você tira agora, mas se você não muda, ela deturpa em determinado instante, em determinada hora. E assim a gente vai seguindo. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida a prejuízo do livre-arbítrio? Aí eles respondem, é óbvio que a gente tem uma fisiologia que muitas vezes exige de nós, faz em nós, reações que botam a nossa alma em risco, que botam as nossas opções em risco. É verdade que muitas vezes nós voltamos com uma limitação física, algo que nos irrite, que nos faça infelizes e que muitas vezes deforme até muito mais o nosso ego, o nosso caráter, o nosso eu, do que o corpo que está ali. E nós começamos a justificar as falhas da gente nesse aspecto ao qual somos infelizes. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu moro num barraquinho,
e porque eu tenho um filhozinho que quer um presentinho diferente. Então eu resolvi roubar o celular do Marcelo. Ah, não faça isso, pelo amor de Deus, né? Atenda e me devolva. Eu resolvi roubar o celular Moto G do Marcelo de 1 ano, tá novinho, gente. Atenda e me devolva. Aí o sujeito vai e fala, e começa a justificar. Aí nós começamos a justificar o equívoco alheio nisso. Ah, mas ele tem motivos para fazer isso. Não tem. Nenhum de nós pode justificar na nossa falta de qualquer coisa uma má ação. Afinal, se nós temos o livre-arbítrio para desencadear o mal, deveríamos tentar exercer este mesmo mecanismo de livre-arbítrio para ajustar a situação de uma outra forma, e isso em busca do outro que está do nosso lado. O que é esquisito em nós, muito mais em você porque é de Campos, é essa justificativa que nós fazemos perene pelos nossos erros. Mas por que você fez isso? Eu nem pergunto mais, porque eu já sei a lenga-lenga como é que vai ser, né? Aí a pessoa vai... Você fala isso porque você não está na minha situação. Você fala isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Você fala isso porque não é em você que dói. Você fala isso porque não é na sua mesa que falta. Bem, mas se nós somos espíritas, ou eu acredito que todos que estão aqui, se não são espíritas, são simpatizantes, e eu espero que não fiquem hoje antipatizantes espíritas após a nossa fala, que sabemos que tudo o que estamos vivendo na nossa vida é um reajuste. É uma situação que está voltando para que a gente aprenda a viver melhor. Meus irmãos, depois que eu pisei aqui para dentro, há 25 anos atrás, minha vida ficou uma doideira. Porque não dá mais para justificar para a sociedade, para mim, que eu fiz algo errado porque o mundo foi ruim comigo. E a gente faz isso. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou apanhar porque Dirce está lá pegando. E se eu não for pegar, Dirce pega o quê? Para ela só. Então eu quero um quinhão disso. Ainda que seja um ilícito, ainda que seja o produto de um roubo, ainda que seja o serviço público, o dinheiro público, os valores públicos, a gente faz porque os outros fazem, e quando dá errado, justificamos o nosso erro nas ações alheias. Porém, nós responderemos por nós. Livre escolha, livre-arbítrio. É por isso que muitas vezes nós falamos assim, meu irmão, medita. Quando você fala para alguém, medita, é uma desgraça. Porque se você começar a meditar 15 minutos sobre a sua vida e começar a descobrir o que está errado, você vai para o Rivotril, ou para o clonazepam, ou para a terapia. Porque o conjunto de equívocos que surge, de coisas que você faz, então, o que nós fazemos? Qual é a nossa opção? Eu vou fingir que não existe. Aí você fala assim, Janira, achei meu relógio na sua bolsa. Ué, estava lá? Estava. Quem botou? Ah, desmaterialização de espírito, botou lá dentro, tirou daqui, botou ali. Mas eu não botei não. Que isso, Marcelo? Não sou disso não. A gente finge que não está acontecendo no momento em que alguém viu ela fazendo isso. O ser humano, ele é assim. Ele quer fingir em determinada hora. Nós estamos vendo agora os rombos nacionais. Não sei de nada, não vi nada. Não, e 21 bilhões, nem vi esse dinheiro passar por aí, por algum lugar. Tem isso tudo na Petrobras? Nós estamos descobrindo que tem, ou melhor, que não tem mais, que está fora do Brasil ou na casa dos outros, por aí afora. Mas ninguém sabe, ninguém viu. E está aí. É verdade. De repente, a lei humana não vai repreender. Mas não se iludam. A lei divina vai. Num processo de livre escolha. Você faz o que quer.
mas vai responder. E tem uma coisa muito séria, minha gente. Essa é para matar todo mundo de medo. Aquilo que você erra com um, é problema seu com um. Mas aquilo que você erra com massa, é problema seu com massa. Quando um líder invoca uma guerra, como a Segunda Guerra, que morreram 20 milhões de pessoas, ele assume um débito kármico com 20 milhões de pessoas. Porque foi ele que desencadeou aquilo, usando de quê? Livre-arbítrio. Ele tinha a opção de não fazer aquilo. E aí a gente fica assim pensando, mas eu faço mesmo. Continue assim. E continue recebendo de volta o seu faço mesmo. Eu falo mesmo, porque eu digo mesmo, porque eu respondo mesmo, porque comigo ninguém. Continue assim e vá somando dívida. Depois você vai lá na Caixa Econômica, né, Camila, e financia as prestações para ver se você consegue diminuir o seu débito de reencarnação, que não diminui. Continue fazendo o que você quiser, mas continue respondendo sobre isso. Ele diz que existem pessoas que nascem com aberrações, ou seja, indivíduos que têm a fisiologia com limites de escolha. As pessoas insanas, as pessoas loucas. Somos nós, reencarnando amanhã, para ter o nosso psiquismo com limites bem definidos, para nós não podemos ter tanta opção assim. Porque quando nós formos livres para usar, usamos mal. Aí a fisiologia, o corpo humano, já serve como cela para limitar aquela alma. Está ali formado um vínculo, um espírito extremamente capaz, porém as formações do cérebro daquele organismo, Beth, não respondem ao que ele quer. E aí ele tem os seus limites. Eu fico imaginando a angústia que muitos espíritos sentem, até porque esses espíritos, quando dormem, ou melhor, esses seres humanos, quando dormem, os espíritos se libertam lúcidos, estão racionais. Olham ali e falam assim, Jesus, que inchada é essa que o Senhor me deu? Só dente, sem cabo. Eu quero fazer algo, mas a inchada não funciona. Então tá bom, vamos ficar mais 60 anos nessa inchada, para que a próxima inchada que você receber, né, esse cabelo vermelho, bonito, você possa fazer as suas melhores opções de uso. O negócio é sinistro, gente, porque a gente tem toda a chance e usa mal. Tem todas as opções e se liberta. Está todo mundo fazendo, eu vou também. Vai. E a reação é igual a todo mundo que vai ter ali na frente. A gente volta a dizer, até meio com relação ao que falamos na última vez, quando você começar a ser livre de verdade, você vai começar a ser só. Você fica sozinho. Porque os vínculos vão ficando mais difíceis de nós conseguirmos estar junto com os outros. Essa perguntinha dele aqui é capciosamente maneira. Ele diz o seguinte, servirá como uma desculpa os atos reprováveis a ser devida à embriaguez, à cachaça? Eu fiz isso que eu estava bêbado. Eu tomei todas, olha, tem gente que bebe todas, quebra televisão, quebra casa, quebra tudo, joga tudo fora, dá as coisas para os outros. No dia seguinte, volta, a cachaça sai, né, fica só a ressaca, e começa a perguntar quem fez isso aqui. Eu conheço uns dois, que perguntavam, mas quem quebrou isso aqui? Foi você ontem, seu louco. Aí nós começamos assim, não deixa. Ele não é responsável pelos seus atos. É sim. Pelo primeiro ato, abrir a birita e botar para dentro. Ele é responsável sim. Se você é um indivíduo, porque o álcool, ele faz um negócio muito doido na gente. Mediunidade. Vou falar 2 minutinhos sobre mediunidade. A mediunidade é o dom que nós temos de perceber os espíritos que estão em volta de nós. De sentir. Sempre que nós ingerimos um elemento, ou etílico,
ou um entorpecente, uma cocaína, uma maconhazinha, um esquinho, uma cachaçinha, o que acontece? Aquilo sobe para o seu cérebro e afrouxa o seu psiquismo. Potencializa a percepção de espíritos. Vejam que há pessoas que bebem e viram outra. Fulano se muda quando bebe. É lógico, ele recebe um monte de visita. Ele afrouxou o psiquismo. Tem pessoas que são profundamente gentis, sóbrias, tranquilas, sóbrias, bebem, ficam o último macho do mundo. Quer quebrar tudo, quer destruir tudo, ninguém pode olhar, ninguém pode falar nada. Este afrouxamento psíquico que o álcool, que os outros entorpecentes fazem, facultam o mecanismo mediúnico. Boa parte do que se vê em termos de esquizofrenia hoje está profundamente relacionado a usuários de entorpecentes por longos anos. Eles usaram, lesaram, a coisa afrouxou, o campo forma um link. Outro mecanismo é a hora que nós ficamos enfermos. Quando a gente adoece, o corpo relaxa, o perispírito se solta, nós começamos a ver, a sentir os espíritos, a perceber os espíritos. Sempre que o corpo recebe algo que muda ele e o afrouxa, dá um afrouxamento psíquico, nós começamos a nos relacionar. Então, se você sabe que fazendo isso, que bebendo aquilo, que cheirando aquilo, que fumando aquilo, vai acontecer aquilo, você não ficará isento pelo que aconteceu, simplesmente porque era sabido que você tinha o livre-arbítrio de não começar, de não iniciar. Ainda tem aqueles que falam assim, não, eu vou começar a beber em casa. Em casa, você sabe como é que é, né? Não mata ninguém, não, mata a mulher, mata a filha, mata o cachorro, né? Se mata. Esse mecanismo todo, igual as famílias, as mães que dizem, não, eu prefiro que a minha filha durma com o seu namoradinho aqui dentro de casa, do que ela vá para fora, vá dormir aí fora. Olha, dormindo dentro da sua casa, ela vai poder engravidar. Do mesmo jeito, pegar uma doença sexualmente transmissível, do mesmo jeito, com você do lado, tendo aquela ilusão de que ela está segura. É uma segurança estranha. Mas a gente acredita, são livres ações. Aí depois, quando surge algo, mas fulana, eu confiei tanto em você, deixei você ficar aqui, pois é, mãe, como você foi burra. Como você achou que aqui seria diferente lá de fora. Eu só não corria risco de sofrer um assalto na rua, mas todos os outros riscos eu corro. A mesma coisa, tem famílias que o filho inicia, né, a beber um negocinho, aí compra para beber em casa com o papai. Olha, quero que você beba com o papai, comigo. Aí o fígado pega cirrose com o papai, né? Você tem problema, você dá barriga com o papai, você faz besteira com o papai, porque vai dentro de casa. Olha, o ser humano é tão louco que ele acredita que aquilo que é feito dentro do seu, só isenta ele de alguns pequenos riscos que existem lá fora. Se você tiver que fumar, fuma comigo, porque na minha presença não tem câncer de pulmão, não tem efizema, não tem nada. Mentira, tem tudo isso. Chama-se livre-arbítrio. E nós temos a função disso, de estar auxiliando e orientando aos nossos irmãos. Então, gente, se na cachaça você faz bobagem, para com a cachaça. Joga lá fora, esvazia o seu bar. Eu tenho isso aqui para os amigos. Não tenha. Jogue tudo fora. Amigo que é amigo de verdade, passa para o outro lucidez. Passa para o outro informação positiva. Mas o espiritismo é antiquado assim. Eu achava que o espiritismo era mais moderno. Não. Porque a doutrina espírita não nos fala sobre os vícios, sobre o aspecto infernal.
Se beber, vai para o inferno. Ele nos fala sobre os vícios, sobre o aspecto fisiológico. E o quanto ele desorganiza o físico e o quanto isso torna o psíquico a harmonizar-se. Joga o seu vasinho fora. Ah, mas eu tenho tanta bebida boa. Você dá R$90 numa garrafa de vodka, para ficar bêbado e não se lembrar do que fez na noite passada, porque vodka dá amnésia alcoólica. Já bebi muitas. Até um dia que eu descobri, gente, que bobagem. É um processo meu. Mas estou lembrando aos companheiros. Jogue fora isso que desarmoniza o seu psiquismo. Você recebe às vezes uma visita no seu lar e olha o seu bar e fala, posso beber uma coisa? E começa ali, pá, daqui a pouquinho desmonta a sua casa, começa uma discussão, começa uma briga, começa uma desordem. Ele está se envolvendo com algo ruim ali dentro. Nós, se somos pessoas frágeis, temos que tirar de perto de nós aquilo que nos torna mais frágeis ainda. Isso é uma questão de sabedoria perceptiva. Se eu não sei lidar com isso, eu tiro isso de perto de mim. E o que os outros vão dizer? O que os outros vão dizer eu não sei. Eu vou dizer que eu estou começando a tomar conta melhor da minha vida. Estou começando a fazer melhores opções. Aquelas opções que me ajudam a usar melhor o meu livre-arbítrio. E aí, eu vou finalizar, Dígia, que já está quase na hora. Já tá quase... Tem queima, como hoje é a última quarta-feira, nós estamos falando aqui, tem queima de fogos. Queima de fogos, né? O Réveillon antecipado, que nós vamos estar fazendo aqui no centro. Né? Outra bobagem. Ai, que lindo! Tá bom, que lindo, foi embora. É um direito nosso, é uma beleza, a gente gosta. Isso chama gente para a cidade da gente, chama a cocaína, chama o narcotráfico, chama a quantidade de ocorrência policial que tem no BPO. E nós estamos lá indo para a praia, carregado de bebida, para ver o ano novo entrar, ou melhor, para não ver o ano novo entrar. Porque quando der meia-noite está todo mundo doidão, chapado, dizendo que se ama. E no dia seguinte, quem é que estava com a gente lá mesmo, né? Eu nem lembro. Armar a barraca e a lucidez é uma coisa interessante. Vá ser feliz. É um direito. Ninguém vai tirar de ninguém aqui esse direito. Porém, não fuja das reações deste direito que você exerce. Meu último Réveillon na Praia do Forte foi uma maravilha, em frente ao Malibu. Devia ter uns 2 milhões de encarnados e uns 20 milhões de desencarnados ali, mineiros. Aquela coisa tensa. E os fogos estourando, tá, São Gonçalo. E os fogos estourando. Quando, de repente, o sujeito puxa uma arma do meu lado e dá um tiro. Eu falei, onde esta bala vai cair? Porque sobe, né? E cai. Eu corri tanto para casa que eu nunca mais retornei. Fiquei pensando, gente, mas eu venho para a beira da praia celebrar algo. E as pessoas, com seu livre-arbítrio, levam suas armas livres para atirar. E toma champanhe. Aí baixa manjar em todo mundo, né, gente? Porque a pessoa fica todo esquisito ali, torto. É um direito. Ninguém tira das pessoas o direito. Mas existem reações. Experimentem um dia passar sem isso. Experimente ver o ano que chega. Fazer a sua oração. Pelo menos na última, quando encerrar o ano, né, que a gente está preocupado demais em chegar na praia, carregado com a nossa cerveja, mas esquecemos de fazer uma reza para dizer, Senhor, muito obrigado, porque o ano está virando um ciclo anual. E eu estou aqui com as cervejas para serem pagas no cartão de crédito que vence dia 10. Mas tá bom, Senhor, eu estou chegando lá. Que tudo dê certo, Senhor. Que tudo funcione, né? A gente não reflete, não para, não pensa sobre essas questões. Mas você vê, nós saímos para sermos felizes e deu errado. Analise o que estava em volta.
veja se era para dar certo. Analise o que está em volta e veja se era para dar certo. Às vezes fala assim, sabe que não era? O único sóbrio lá era eu. Todo mundo doidão. Não era para acabar bem mesmo, né? E eu virei o saco de pancada, o sparring, e fui embora nessa situação. Finalizando, que a minha chefe já está me olhando com este olhar de que eu vou te fuzilar, né? Minha gerente, será que é meu celular, gente? Não, não tem esse toque, não. Não, já estou acabando. Aí, ele responde, ele tem uma pergunta final, gente, a França do século XIX devia ser podre. E certamente era, né? Podre, aquela questão social da burguesia francesa, que estava ali o centro da Europa, com a informação, né, Jane? Aquela coisa toda complexa. Aí, olha a pergunta que ele faz. Esse livro, gente, foi em 1857, né? Ele já tem 160 anos. Ele diz assim, a posição social, olha, Lúcia, de respeito a você, abastada, rica, lá de Santos, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade dos seus atos. Ou seja, eu quis chegar em algum lugar socialmente. E quando eu cheguei em algum lugar, eu não tenho mais o direito de ser eu, ou de escolher as minhas livres ações, ou de ter as minhas livres opções. Eu estou engolido por um sistema social que eu sempre quis chegar. Eu comecei a perceber que esse negócio de nível social mexe com a vida dos outros, na medida que nós começamos a ver que todos os grandes homens que deixaram sua marca na prática do bem e da reforma humana eram pessoas miseráveis. O Gandhi vivia de maneira miserável. O próprio Chico não vivia de maneira miserável, mas já passou um bocado de dificuldade. As freiras todas, a da Índia, a Madre Teresa, a da Bahia, a irmã Dulce, Dr. Albert Schweitzer, um médico austríaco alemão, se não me falha a memória, que tinha um consultório europeu que só atendia aos ricos. Ele atendia todos os ricos, príncipes, princesas, reis, rainhas, governadores, todos. Abria aquele negócio lá, aquele consultório, funcionava 3 meses. Enchia o bolso de dinheiro do Dr. Schweitzer. Depois ia para a África e ficava 9 meses usando na África todo o dinheiro que ele ganhou da burguesia, construindo um hospital. O dia que ele terminou de fazer a obra dele, ele disse tchau para a Europa e voltou e ficou e foi até o seu final na África, fazendo essa obra. Então as grandes pessoas rompem com essas questões sociais, porque a convivência social, o posicionamento social desencadeia a corrupção, gera corrupção. Você é chamado para ir numa festa chique, quando você chega lá está rolando tudo. Estão ali as prostitutas que foram alugadas, pagas para estar naquela festa, vestidas como lady, está ali o entorpecente, está ali tudo, e as pessoas indo aos banheiros, e as pessoas indo aonde quer que seja, e aí, mas eu tenho que vir, porque nós temos vínculos nas nossas empresas, nos nossos negócios, se eu não vier, fico antipático. Mas você está vinculado. Porque a gente forma vínculos na medida em que a gente está, chancela e não muda aquilo. Allan Kardec pergunta aos espíritos se nós somos responsáveis só pelo mal que fizermos, né? E eles respondem, não só pelo mal que vocês fizerem, mas também são responsáveis pelo bem que deixarem de fazer. Aí a coisa ficou feia. Porque a gente vai falar assim, mas eu não faço nada de mal para ninguém. Me responde, e de bom? E de diferença? Eurípides Barçanufo, espírito, tem uma mensagem que eu li uma ocasião e eu fiquei boladaço quando eu li aquela mensagem, bolado.com.br. Ele diz o seguinte, espíritas,
Que a sua vida não se finde num túmulo. Que você não seja uma efeméride escrita numa lápide. Que você vá além dela enquanto lembrança daqueles que ficam. Quando nós falamos em pessoas santas, elas sobrevivem na nossa mente. Francisco de Assis, há quanto tempo sobrevive na nossa mente? Há 700 anos. Chico Xavier, acho que vai fazer quase 20 anos de morto daqui a pouco, sei lá quanto tempo já morreu. E a gente ainda fala dele como se ele ainda estivesse vivo ali em Uberaba, psicografando. Ele sobreviveu à lápide. E nós fomos em alguns velórios este ano, que se eu dissesse quantos velórios você foi esse ano, nem o nome do morto você lembra. A pessoa não te representa nada. Porque ela não representa nada. Ela não deixou um processo de representatividade. Tem gente que em finados, para acender uma vela, tem que listar os defuntos. Alguém está faltando aqui? Eu vou listar Titi. Qual é o nome dela mesmo, mãe? Mãe, aquela tia, da vovó. Qual é o nome da minha avó? Eu nem lembro da cara da minha avó, mas procurar uma foto dela. Porque são a ausência de representatividade. A pessoa morre de verdade quando desce féretro. Não deixa uma marca. E aí, quando a gente vem para a casa espírita, quando o ano está acabando, a gente tem que se perguntar o que eu quero neste planeta. Me estabelecer socialmente ou começar a fazer as melhores escolhas, as melhores opções. E não venha com esse papo que o dinheiro que você ganha de maneira ilícita paga a comida dos outros, porque não limpa a sua barra. Isso aí servia em outra religião. Quando a gente usava lá, né, aqueles mecanismos de dar um dinheirinho para que eles limpassem a nossa barra. Dinheiro sujo, sujo é. O outro que se serve, que não sabe, tem nada com isso. Mas você responde por isso. Você responde por isso. Nós convivemos socialmente. O que não quer dizer que nós devemos nos sujar socialmente. Jesus tem uma frase maravilhosa, que você viva no mundo sem pertencer a ele, sem ser dele, sem que ele dite as suas regras, sem que ele informe as suas regras. E ele, então, o mestre, é levado ao deserto. É levado ao deserto para fazer a sua meditação. Quando ele está lá sozinho, deixado pelos seus, abandonado pelos seus, a sós consigo mesmo. Eis que surge próximo a ele, eu tenho sérias dúvidas sobre isso, mas eis que surge próximo a ele um espírito maligno, uma força sombria, que começa a lhe falar da necessidade que ele tinha, de qual necessidade ele tinha de estar passando por aquilo, de estar vivendo naquilo. E começa lhe perguntando: onde está seu pai? Que te deixa aqui, seco, sem pão, sem água, comendo do maná e do mel de alguns insetos que aparecia por ali, do maná que vinha do céu, dos fluidos que ele podia sorver para manter-se vivo. Onde está o seu Senhor que te deixa aqui? Diz então a Escritura que à frente do mestre abre-se uma imagem e ele mostra ao Senhor os reinos da terra, as cidades do mundo, tudo aquilo que alguém pudesse almejar. Pergunta-lhe então: renda-se a mim, curve-se a mim, e o mundo é seu, a terra será sua, você será o Senhor da terra, e eu o teu Senhor. O mestre pausa em silêncio e diz: afasta de mim, Satanás. Hoje é fácil, enquanto espírita, entender isso. Quem tem a si próprio, quem tem a sua própria vida, quem é governador da sua alma, quem impera sobre sua alma, qual reino para o lado de fora pode ser maior do que esse? Quem é senhor pleno da sua vida,
Por que quererá as vidas lá de fora? Se ele já é dono de si próprio, o Cristo era dono de si. O Cristo era dono das suas livres escolhas, do seu livre-arbítrio. Veio à terra movido pelo seu livre-arbítrio. Amou movido pelo seu livre-arbítrio. Curou movido pelo seu livre-arbítrio. Multiplicou a comida movido pelo seu livre-arbítrio. Fez o aleijado levantar, o cego enxergar, o surdo ouvir, limpou a lepra. Pelo poder do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha. E ainda assim, quando os romanos injustos o conduziram à morte, pelo poder do seu livre-arbítrio, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Liberdade é domar-se, é possuir-se, é ter-se, ainda que tudo ao seu redor te diga não. Ainda que tudo que está em volta de você rejeite. Nós estamos em vias de começar o ano novo. Hoje é um novo dia de um novo. Eu fazendo comercial para a TV Globo aqui. E estamos em vias de começar o ano novo. Vamos começar igual. Do mesmo jeito. Corrompidos nas nossas escolhas. Favorecendo jogos que não nos melhoram e, mais ainda, não melhoram os outros com os quais nós ajudamos a corromper. Ou nós vamos virar, ou começar a virar, como Jesus, nosso Senhor, aquele que reina sobre si próprio, aquele que manda na sua própria existência. Que Deus nos guarde e nos abençoe, e que as nossas opções deixem de ser levianas e vãs, e deixem de ser justificadas nos erros alheios. O Espiritismo nos ensina para acabar que cada um é sacerdote de si próprio e que cada um é responsável por si próprio e em si tem a opção de fazer certo ou não.